Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande. A terra do Egito e a terra de Canaã se enfraqueciam por causa da fome. E José recolheu todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando não havia mais dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos diante de ti, pelo fato de não termos mais dinheiro. Então José disse: Dai a vosso gado, e vos darei pão por vosso gado, se já não tendes dinheiro. E eles trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão por cavalos, e bois, e jumentos, e ele os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Quando terminou o ano, eles vieram a José no segundo ano e lhe disseram: Não esconderemos a meu senhor que dinheiro já não temos. O rebanho de gado está com nosso senhor, e nada restou diante de nosso senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Por que pereceremos diante de seus olhos, nós e nossa terra? Compra-nos a nós e nossa terra pelo pão, e nós e nossa terra seremos escravos de Faraó. E dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique deserta. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome os oprimia fortemente. E a terra ficou sendo propriedade de Faraó. E ele fez passar o povo às cidades, desde uma extremidade a outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, porque os sacerdotes tinham partes definidas de Faraó, e eles comiam sua parte que Faraó lhes dava, por isso não venderam sua terra. E José disse ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e vossa terra para Faraó. Eis que vos dou sementes para vós, para que semeeis a terra. E quando fizerdes a colheita, dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes vos pertencerão para semear o campo e para comerdes, para vós e para todos os que estão em vossas casas, e para vossos filhos. E eles disseram: Tu conservaste nossa vida, achamos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. E José estabeleceu isto por lei até o dia de hoje. De toda a terra do Egito, a quinta parte dos produtos pertence a Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornou propriedade de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Israel morou na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Israel, os anos de sua vida foram 147. Quando se aproximava o tempo quando Israel devia morrer, ele chamou José, seu filho, e disse-lhe: Se adquirir teu favor, coloca a mão debaixo de minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de fidelidade. Não me enterres no Egito, mas que eu durma com meus pais. Leva-me do Egito e sepulta-me em sua sepultura. E disse-lhe: Farei. E ele disse: Jura-me. E ele jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Depois desses acontecimentos, fizeram saber a José: Eis que teu pai está doente. E ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E fizeram saber a Jacó, dizendo: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Então Israel reuniu suas forças e se sentou sobre a cama. E Jacó disse a José: Deus, o Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele me disse: Eu te farei frutificar e te multiplicarei, e te farei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. E agora teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito, antes de minha chegada a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés sejam meus, como Ruben e Simeão. Mas teus filhos que tiveres depois de mim sejam teus, pelo nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu em meus braços Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava um pouco para chegar a Efrata, que também é chamada Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes?
E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. E este disse: Traze-os a mim, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José os conduziu a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não esperava ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver também tua descendência. Então José os tirou de seus joelhos e se inclinou à terra diante de sua face. E José tomou os dois, Efraim com sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés com sua mão esquerda, à direita de Israel, e os conduziu até ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele fez assim intencionalmente, com suas mãos, porque Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me apacentou desde meu nascimento até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo mal, ele abençoe os rapazes e sejam chamados pelo meu nome e pelo nome de meu pai Abraão e Isaque, e que eles cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. E ele tomou a mão de seu pai para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque este é o primogênito, coloca a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também se tornará grande, mas seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será inumerável entre os povos. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José: Eis que eu morro, e Deus estará convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual eu tomei das mãos dos amorreus com minha espada e com meu arco. E Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que vos faça saber o que vos há de acontecer em tempo vindouro. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Ruben, tu és o primogênito, minha força e as primícias de meu vigor, superior em dignidade e superior poder. Rápido como a águia, não reterás a superioridade, porque subsiste no leito de teu pai. Então desonraste meu leito com sua subida nele. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos cruéis. Em seu conselho minha alma não entre, e em sua assembleia não se ajunte minha honra. Porque em sua cólera mataram homens, e em seu capricho jarretaram bois. Maldita seja sua cólera, porque era forte. Maldita sua ira, porque era cruel. E os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presença, meu filho. Ele se ajoelhou e se deitou como um leão, e como uma leoa. Quem o levantará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha Siló, e os povos obedecerão a ele. Ele ata seu jumentinho à videira, e o filho de sua jumenta à videira escolhida, lava suas vestes em ninho e seu manto em sangue de uvas. Seus olhos estão vermelhos pelo vinho, e os dentes estão brancos de leite. Zebulon morará no litoral. Será ele ancoradouro de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, ele se deita entre dois rebanhos de ovelhas. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável, e ele inclinou seus ombros à carga e se entregou ao trabalho por pagamento. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel.
Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, mordendo os calcanhares do cavalo, para que seu cavaleiro caia para trás. Eu espero tua salvação, ó Senhor. Multidão oprimirá Gade, mas ele a acometerá com o calcanhar. De Asser, seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela que corre, ele fala palavras formosas. José é uma árvore frutífera, ramo frutífero junto a uma fonte, seus ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe trazem amargura, e os flecharam e molestaram. Mas seu arco ficou forte, e seus braços se fortaleceram pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. O Deus de teu pai te dará ajuda, e o Todo-Poderoso te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai são mais fortes do que as bênçãos de meus antepassados, até ao cimo dos montes eternos. Sejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que seu pai lhes disse. E ele os abençoou, e cada um deles abençoou segundo sua bênção. E ele lhes ordenou, ele disse: Eu me congregarei a meu povo, enterrai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova dupla que se encontra diante de Manre, na terra de Canaã, e que Abraão comprou juntamente com o campo de Efron, o Heteu, como propriedade de sepultura. Ali estão enterrados Abraão e Sara, sua mulher. Ali estão enterrados Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu enterrei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. E Jacó terminou de dar estas instruções a seus filhos. Encolheu seus pés na cama, morreu e foi congregado a seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos médicos que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E passaram 40 dias, porque assim duravam os dias do embalsamamento. E os egípcios o prantearam por 70 dias. Quando se passaram os dias de seu pranto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se adquirir o vosso favor, dize a Faraó o seguinte: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, e o meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, lá me enterrarás. Agora eu quero ir enterrar meu pai e voltar. E Faraó disse: Vai e enterra teu pai, como ele te fez jurar. E José foi para enterrar seu pai, e todos os servos de Faraó foram com ele, os chefes da sua casa e todos os chefes da terra do Egito, e toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen seus filhos, seus rebanhos e seu gado. E foram ele, os carros e seus cavaleiros, e a multidão era muito grande. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão. Fizeram lá grande e forte choro, e ele pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os habitantes da terra de Canaã viram o pranto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. Assim o lugar recebeu o nome de Abel-Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos fizeram com ele como ele lhes tinha ordenado. E seus filhos o levaram para a terra de Canaã, e o enterraram na cova dupla do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado juntamente com o campo como propriedade de sepultura a Efron, o Heteu, em frente de Manre. E José voltou para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que foram com ele para enterrar seu pai, depois que eles enterraram seu pai. Quando os irmãos de José viram que o seu pai estava morto, disseram: Talvez José nos odeie e nos pague todo o mal que fizemos a ele. Então mandaram dizer a José: Teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Assim disse a José: Eu te peço,
perdoa a culpa de teus irmãos, porque te fizeram mal. Agora, pois, perdoa o pecado dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos, se lançaram por terra diante dele e disseram: Eis que somos teus servos. Mas José lhes disse: Não temais, estaria eu em lugar de Deus? Vós intentastes fazer-me o mal, mas Deus o mudou para o bem, para fazer o que se vê agora, para conservar a vida de muitos homens. Agora não temais, eu vos sustentarei, e vós e vossos filhos. Assim ele os consolou, e lhes falou cordialmente. E José morou no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morro, mas Deus se lembrará de vós, e vos conduzirá desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Quando Deus se lembrar de vós, então transportai meus ossos daqui. E José morreu na idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.